Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o tema Provas da Salvação de Salomão. Muitas vezes, em conferências teológicas, ministrando pela Argentina, pelo Chile e pela Guiana Francesa e Venezuela, e até mesmo no Brasil, encontramos no auditórios pessoas perguntando, irmãos perguntando, será que Salomão foi salvo? Qual é a prova da sua salvação? E, na minha tese sobre prova da salvação de Salomão, eu uso os 3 livros para provar as evidências da vida de Salomão. O livro de Cantares, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. No livro de Cantares, nós encontramos pelo menos a beleza poetética do verdadeiro e perfeito amor de Salomão. Este livro canônico, Cantares de Salomão, revela a pureza e beleza do genuíno e verdadeiro entre o esposo e a sua esposa, o verdadeiro amor. Apesar de Salomão descrever com tanta intensidade o ardor do amor conjugal entre o esposo e a esposa, temos por trás desta apoteose romântica um prelúdio metafórico do imensurável amor de Deus pelo seu povo na face da terra. Se, por exemplo, em Provérbios temos a exaltação máxima da sabedoria, em Cantares de Salomão temos a exaltação máxima do amor. Se em Provérbios temos a personificação da sabedoria, em Cantares de Salomão temos a personificação do amor. Se Cristo é a sabedoria em pessoa, Deus é o próprio amor em pessoa. Se a sabedoria é vínculo da justiça, o amor é o vínculo da perfeição. Se a sabedoria é melhor do que as joias, o amor é o maior de todas as virtudes cristãs. Se com a sabedoria Deus criou o mundo, com seu amor imensurável, Deus salvou o mundo que Ele criou. Se, por exemplo, desde a eternidade, a sabedoria foi estabelecida, com amor eterno Deus nos amou. Se Deus derramou abundantemente sobre nós toda a sabedoria e prudência, o Espírito Santo derramou abundantemente o amor de Deus em nossos corações. Se o amor do esposo é melhor do que o vinho, a plenitude do Espírito também é melhor do que o vinho. O amor é a maior e mais sublime de todas as virtudes cristãs e por isso merece a primazia entre os gomos do fruto do Espírito Santo e entre todas as demais virtudes bíblicas também. A Trindade Santa demonstra ao longo das Escrituras um amor incomensurável em favor de toda a humanidade. O Pai, Deus, amou o mundo de uma maneira grandiosa e inexplicável também. O amor do Filho supera todas as dimensões imagináveis e vem exercendo e excede toda a compreensão humana. O amor do Espírito Santo é tão grande por nós
que ele chega a ter ciúmes e um zelo profundo por nossa vida. Por isso que Deus vela pela sua palavra para cumprir. Este amor é o amor ágape, que é a palavra grega que é empregada pelo apóstolo Paulo para descrever o verdadeiro amor e divino. No capítulo 13 de 1 Coríntios é considerado o capítulo do amor, porque fala da excelência do amor. O amor ágape é o verdadeiro amor de Deus. O amor fraternal falha, o amor paternal falha, o amor maternal falha, o amor conjugal falha, e todas as demais formas do amor também falham. Porém, o único amor que não falha é o amor ágape, o amor genuíno e verdadeiro, porque é o amor de Deus. Deus é amor, o amor é infinito, indescritível, imensurável, largo, comprido, alto e profundo. Este é o amor de Deus. Devemos cultivá-lo para que possamos perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Logo, quero afirmar que Salomão teve o seu período de vaidade, o seu período em que ele foi um homem carnal, um homem materialista, um homem que não obedecia a Deus. E por isso eu digo que esta é a fase de Cantares de Salomão. No entanto, Salomão teve a sua segunda fase, a saber, a fase dos provérbios, que nós chamamos os provérbios de Salomão. A saber, quando a palavra é bem clara em provérbios, provo que Salomão, ele caminhou para a salvação. Até Cantares, ele estava em uma condição precária, mesmo assim estava vivendo o amor, mas um amor material, um amor conjugal, um amor fraternal, um amor apenas às coisas que ele poderia ver. No entanto, em Provérbios nós já podemos encontrar a sabedoria e a prudência para o homem viver feliz. Já começou a haver uma analogia de uma vida na vida de um homem, que foi na vida de Salomão. Chegou o período em que Salomão começou a viver o período dos provérbios, a saber, porque este livro de provérbios, ele é canônico. Provérbios revela o auge da sabedoria de Salomão. Na Bíblia é dito que Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, largueza de coração, inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios, e era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, o Esrarita, e do que Hermã, e Calcol, e também Darda, filhos de Moaol. E correu o seu nome por todas as nações em redor, e disse Salomão teve a capacidade de ministrar 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Também das aves, Salomão, ele também falou muito bem sobre a vida das árvores, desde o cedro que está no Líbano até ao isopo que nasce na parede. Também falou dos animais,
das aves, dos répteis, dos peixes. E assim sendo, Salomão começou a entrar no seu período de analogia, de pensar mais um pouquinho, e vinham de todos os povos ouvir a sabedoria de Salomão, e todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria ficavam espantados, porque nunca houve um homem com tanta sabedoria como Salomão. Portanto, neste livro de Provérbios, os homens e as mulheres exortaram, eles se encontram. Aí podemos ver os conselhos mais sábios e prudentes para um viver correto, honesto, justo e ser bem-sucedido em todas as áreas de sua vida. Aqui no capítulo 8 de Provérbios, Salomão descreve a sabedoria como um arquiteto que Deus usou para criar os céus e a terra. E no Novo Testamento descobrimos que Cristo é este arquiteto sábio que criou todas as coisas, de maneira que a sabedoria é uma das virtudes mais valorizadas do universo e a mais cobiçada por todos os homens. Somente os loucos desprezam a sabedoria e o ensino, como bem enfatizou o homem mais sábio da antiguidade, a saber, Salomão. A sabedoria é a mãe de todas as demais virtudes desejadas pelo homem. Salomão, este mesmo Salomão disse: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. A sabedoria é sinônimo de prudência, porque já edificou a sua casa. A sabedoria transmite segurança a todos que a possuem, porque conhecendo o conselho, entendimento, a fortaleza, a justiça e o temor do Senhor nosso Deus. A sabedoria é a capacidade de julgar corretamente e discernir as coisas. A prudência é irmã gêmea da sabedoria, pois ter prudência significa agir com cautela, ter sabedoria, e ter sabedoria é agir com prudência. O conhecimento é somatório de informações obtidas. Ora, se a prudência é a prática da sabedoria, podemos dizer que o conhecimento é fundamental para a vida do homem, e ele é parte teórica da sabedoria. O conselho é a instrução da sabedoria. Somente a sabedoria dispõe do verdadeiro conselho. O entendimento é a capacidade de entender, pensar, raciocinar, interpretar, compreender e conhecer profundamente. Grande fortificação, um abrigo contra o perigo, como a virtude que compõe a sabedoria. A fortaleza fala da segurança que a sabedoria transmite a quem a possui. Quando você é sábio, quando você obedece, quando você vive a palavra, então você está vivendo a sabedoria. A justiça implica tudo aquilo que é justo, correto e verdadeiro. A sabedoria ensina a guardar os mandamentos de Deus e apartar-se do mal. Logo, Salomão conclui o livro de Provérbios escrevendo o capítulo de ouro da mulher virtuosa, cujo valor excede aos mais finas joias que existem no mundo. Logo, Salomão estava entrando no seu período de analisação, deixando o mundo para trás, deixando o pecado para trás, abandonando tudo e entrando em uma nova vida, a saber, a vida de um
compromisso com Deus, a vida de um homem que agora resolveu no seu coração a declarar a sua fé em Deus e a zelar desse Deus maravilhoso e desse testemunho glorioso que é a palavra de Deus. Então Salomão teve a fase de Cantares, a fase de Provérbios e teve a fase de Eclesiastes. Já nesta fase de Eclesiastes é onde nós especificamente vamos provar que Salomão, na verdade, foi salvo, visto que no capítulo 1 de Salomão, ele já começa a falando de todas as coisas terrenas neste livro que é o livro do próprio Salomão. Ele já não é apenas um homem romântico como em Cantares. Ele não é somente um homem que está refletindo a vida como em Provérbios, mas agora ele está como pregador da palavra, e a palavra é bem clara que um pregador geralmente, com certeza, é convertido, é consciente da palavra. Ninguém jamais poderá ministrar o amor de Deus, declarar que Jesus é o Cristo, se não for pelo Espírito Santo de Deus. E ninguém declara que Jesus é o Senhor se não estiver desfrutando desta felicidade da salvação gloriosa. Logo, aqui no livro de Eclesiastes, nós entendemos que Salomão, ele é agora o pregador, diz a palavra de Deus. E aqui vamos ver que ele faz uma reflexão sobre que, apesar de tudo debaixo do sol ser passageiro, a vida deve ser aproveitada com alegria e responsabilidade. O livro canônico de Eclesiastes é o livro mais filosófico da Bíblia Sagrada. Nesta obra didática filosófica escrita pelo sábio Salomão e pregador, encontramos o homem que havia experimentado tudo o de bom que na vida poderia oferecer-lhe e um pouco mais ainda, refletindo sobre sua jornada na terra ao longo de seus anos e dando-nos instruções preciosas sobre como aproveitar o melhor desta vida tão passageira que vivemos neste mundo. Salomão foi um dos homens mais privilegiados da história, nasceu em um berço rico, em um berço de ouro e herdou o legado de seu pai Davi, o maior rei da história de Israel. Salomão assumiu o trono de Israel quando seu pai Davi já havia subjugado todos os inimigos de Israel. Não havia sequer ele tinha inimigos para se preocupar ou ameaçá-lo. Ninguém mais estava lutando contra Israel. E nesse período Salomão governou, Salomão reinou com toda esta sabedoria. Seu trabalho e a sua preocupação eram apenas construir o templo do Senhor, o palácio de seu governo e outros prédios administrativos daquela época e promover o fortalecimento das fronteiras de Israel e impulsionar a economia israelita com os incentivos ao comércio internacional por meio da importação e exportação de produtos e serviços com outras nações existentes na época. Salomão teve em abundância tudo aquilo que os homens mais querem no mundo, que é riqueza, fama, poder e mulheres também. Entretanto, mesmo tendo 1000 mulheres, continuava insatisfeito. Mesmo tendo riqueza, fama e poder, continuava insatisfeito. Na verdade, há um vazio no ser humano que tem muito sexo, nem muito sexo, nem muito dinheiro, nem muita fama,
nem muito poder consegue preencher a vida do homem que não tem a paz de Cristo no coração. Somente Deus consegue preencher o tamanho deste vazio que existe no homem. Daí o salmista exclamar as seguintes palavras: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a tua face? Salomão demorou para descobrir tudo isso. Salomão, mas ele chegou ao ponto culminante da sua conversão. Segundo os estudiosos da Bíblia, os 3 livros escritos por Salomão, que é Cantares, Provérbios e Eclesiastes, refletem as 3 fases da vida do sábio rei Salomão. Cantares se refere à fase romântica e, portanto, é a época da juventude de Salomão. Provérbios se refere à fase de sabedoria e, portanto, é a época da sua maturidade. E Eclesiastes se refere à fase de suas reflexões, porque experiências e desilusões, e, portanto, é a época da sua velhice. Por isso, após experimentar de tudo na vida, Salomão percebeu que tudo nesta vida é passageiro e que acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. O próprio Salomão, resume a sua reflexão filosófica sobre a vida, dizendo: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo sobre todas as obras e até tudo o que estiver encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Logo, aqui nós temos dos 2 conselhos de Salomão mais utilizado neste livro, é um dado para os jovens e outro dado para nós, a saber, para os jovens ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E para nós ele afirma: tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Com estas e outras argumentações teológicas, provamos que Salomão foi salvo porque ele refletiu, ele reconheceu que o homem precisa de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde para sempre. Creia em Jesus Cristo. Ele é o único Salvador da humanidade. Amém.